Já estamos de volta aqui com o nosso podcast Café com Agro. Como a gente havia anunciado para vocês, informação importante, informação exclusiva. Acaba de chegar o nosso presidente da Federação da Agricultura e Pecuária aqui do DF, Fernando Ribeiro, nossa superintendente também da FAP-DF, a Bianca, já está aqui conosco. Acabaram de chegar da Câmara Legislativa aqui com informação quentíssima para a gente, viu, presidente? Muito obrigado por ter vindo de lá para cá nessa correria, com essa fumaça, pegando fogo quase que em Brasília inteira, e detalhe, aqui perto da Grande do Torto, e veio aqui nos atender. A gente estava aguardando ansiosamente por esse tema de hoje. Como é que foi a reunião lá? Conta para a gente. Temos informações positivas ou ainda tem negociação na mesa? Ainda estamos negociando. Queria agradecer, Marcelo, Najara. Obrigado mais uma vez por fazer parte do nosso podcast. Nós acabamos de sair agora na Câmara Legislativa, onde que a gente teve a oportunidade de conversar com alguns deputados. Como todos sabem, existe o projeto PL 1258, que está sendo discutido a alteração da lei de regulamentação, de regularização fundiária do Distrito Federal, a 5803, onde que tem basicamente três dispositivos. Um é que aqueles terrenos, aqueles lotes, aquelas fazendas onde que foram previstas para a reforma agrária, que ainda não estavam efetivamente, o projeto de lei permite com que, através do PRA, ele se enquadre e que se faça novos assentamentos. Então, isso é um avanço também. No segundo item, que também eu acho que foi um avanço, existia a parte de você fazer a avaliação das terras no Distrito Federal, onde que precisaria fazer uma avaliação através da TerraCap, utilizando a metodologia da ABNT, e se partia de um piso que era a tabela do INCRA, as propriedades rurais. Então, a gente partia de um piso e subiria até isso. E existe na lei um redutor, um desconto através da ancianidade, que poderia 1,5% a cada ano que você ocupou a propriedade, e poderia chegar até o limite de 50%. O outro item era você ter um desconto de 40% da reserva legal e da APP, né, que é um caso de preservação ambiental, que eu acho que a gente está muito em voga quando você falou que está pegando fogo o Distrito Federal, está pegando literalmente, tudo. Não só na política, mas também nas propriedades rurais. A gente está passando aqui no Parque Nacional, a gente vê a dificuldade que é. Triste ver isso, né? E que é aqui tão pertinho, né? Do nosso lado. Nosso e a gente vizinho, né? vê que pela secura aqui no Distrito Federal, a gente chega... Eu tive a oportunidade de falar com você, nós temos aqui no estado quase desértico, chegou a 8%, 7% ou 8% de umidade relativa do ar, menor do que o deserto do Saara. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de controlar um fogo dessa magnitude. Mas, voltando para a parte de política, esses dois itens, o governo estava, num primeiro momento, retirando esses dois benefícios que os produtores rurais têm, que seria a retirada por completo do artigo 16 da Lei 5803. E aí a gente está discutindo, mostrando com o governador é muito sensível a essa parte rural, ele como produtor rural, ele sabe que isso é uma questão muito sensível. Nós tivemos já várias reuniões com o presidente da ETR, doutor Cândido, e a gente mostrando que a gente precisa fazer um gesto político para que esses produtores rurais que preservaram a parte ambiental, que preservar as suas propriedades como rurais, a gente precisa prestigiar essas pessoas. Nós temos, vamos falar, produtores rurais que estão aqui há 60 anos, moraram em barraca de lona, transformaram esse cerrado nosso em terras altamente produtivas. Então, a gente precisa prestigiar essas pessoas que fizeram isso, né? E tive agora com os deputados, eu acho que um grande número de deputados sensíveis a essa causa. Eu poderia nominar vários, mas eu acho que dois se destacaram bastante nisso, que foi o deputado Russo Vilela e o deputado Pepo, presidente da Comissão de Agricultura, Permanente de Agricultura da Câmara Legislativa. Esses dois, eles aguerridos, o deputado Russo fez várias emendas tentando prestigiar o agro como deveria ser.
que está em pauta, nós acatamos o primeiro item, o segundo item, eu acho que foi um avanço para que os produtores rurais possam ter efetivamente já um preço a ser efetivamente feito de uma maneira universal para todos, que seria na faixa de 27.126, alguma coisa nessa ordem, né? A última tabela do INCRA do ano 22. Então, mas a gente sabe que a gente pode avançar mais, né? O governo viu que a importância da preservação ambiental, já acha que os 40% em cima da reserva legal e dos APPs deveriam ficar na lei, já foi um avanço. E a gente está discutindo agora mostrar um gesto para aqueles produtores, que a ancianidade, né? A gente está discutindo que esse desconto máximo pudesse ficar na ordem de 30%, mas a gente está negociando, ver a margem que o governo tem. A gente sabe que o governo tem boas intenções no sentido de fazer a tão sonhada regularização fundiária para os seus legítimos ocupantes, né? A gente agradece a sensibilidade do governo, do presidente da ETR nesse sentido, mas a gente precisa avançar nisso, né? Isso eu acho que é o que está segurando, em definitivo, a aprovação do projeto. Todos os deputados que nós tivemos oportunidade, nós fizemos uma via sacra à Câmara Legislativa, mostrando aos deputados, a grande maioria dos deputados foram sensíveis à causa dos produtores rurais, está sensível a isso. Então, só está faltando essa definição para que o presidente, o Wellington Luiz, também possa pautar e a gente ter, tanto do lado do governo quanto do lado dos produtores rurais, uma pauta única que seja objeto de tudo. Eu comentei junto aos deputados distritais que nós conseguimos, através dessas emendas parlamentares que estão sendo feitas, um consenso entre a agricultura familiar, o pequeno, o médio e o grande produtor. Então, todos estão caminhando de mão dada para que esse projeto possa efetivamente ser aprovado com essas mudanças sugeridas para o setor produtivo do agro. Isso é muito importante, né? Porque quando entra na questão jurídica, né, Najara, você precisa passar essa segurança para o produtor rural, que é o que vocês estão fazendo. Desde a semana passada eu estou acompanhando a correria de vocês aí, a Bianca aqui, a gente 10h30, 11 horas da noite trocando informação e como é que tá e como é que vai ser. E vocês estão nessa pauta e conversando lá no Legislativo, que tem que forçar mesmo, né? É o papel da federação estar ali junto e conversando com os deputados. Bianca, você acompanhando tudo isso de perto, como é que tem sido esse trabalho do olhar também de perto, vendo todos esses interesses que os produtores precisam dentro da segurança jurídica? Marcelo, para a gente é até uma pauta muito importante, até mesmo para que os pequenos entendam o porquê da Federação da Agricultura, o porquê nós existimos, né? Porque às vezes a gente defende muito o pequeno, a agricultura familiar, aquele produtor que não sabe o que é a Federação da Agricultura, mas que lá na frente ele recebe um benefício pela causa que a gente brigou por eles. Então, assim, tem sido uma pauta já um pouquinho extensa. Na sexta-feira a gente teve uma última reunião com o Cândido aqui, com todos do setor agricultura familiar, de associações, FEPRO Rural. Então, assim, a gente tá fazendo o que a gente pode junto com os nossos parlamentares. Eu acredito que o resultado vai ser positivo para ambos os lados. Marcelo, esse ponto que a Bianca tocou, né, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, como é importante, né, essa defesa de que os direitos que já haviam sido adquiridos, né, eles permaneçam e tudo que vocês estão batalhando. E aí eu tenho uma pergunta, presidente, que eu acho que ela pode ser esclarecedora, principalmente nesse ponto que a Bianca tocou, que é no impacto, né, caso houvessem essas mudanças da antiga lei, do impacto direto para os pequenos produtores em relação a essa regularização fundiária. Então, a pessoa ali, ela perderia alguma coisa? O que ela já tem? Qual que seria o impacto negativo, né, para esses produtores? Para o aspecto, principalmente dos pequenos que estão ao redor vamos falar da parte urbana, as terras hoje são muito valorizadas, né? Eu acho que grande parte das mudanças que estão ocorrendo, principalmente quanto à retirada da avaliação da terra cap, colocando um preço único, os pequenos vão ser privilegiados aos que estão ao redor. Mas nós temos que fazer um gesto para que essas pessoas, principalmente aquelas que se mantiveram na área rural,
também fossem privilegiadas, né? Nós estamos ajudando para que todos tenham o mesmo valor, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que não repartiu, não separou a sua fazenda, ela está lá desde o início. Nós temos uma produtora rural aqui que veio em 1960 junto com a família dela, que está lá no mesmo local. Por que a gente não vai privilegiar, prestigiar essa pessoa que permaneceu durante tanto tempo, da vinda ainda do Juscelino Kubitschek aqui? Que investiu tempo, né? A terra que hoje está melhorou a valorizada, terra, né? é uma das terras mais valorizadas, mas foi devido a eles que criaram. Melhorias que eles fizeram. Então, no passado, talvez uma terra custasse, sei lá, R$1.000. Hoje essa terra pode custar 30, 40 mil reais, mas foi devido ao trabalho dela que ela transformou. E isso no projeto não coloca isso. O projeto retira isso, né? Na verdade. Então, tira esse ponto tira principal. esse ponto que já foi aí eu ganhado acho que é há muito importante tempo disso. atrás. Nós não estamos falando de valores exorbitantes, mas é um gesto político para que mostre a sensibilidade do governo, como sempre teve para o agronegócio, mostrando, olha, você que permaneceu na sua terra, você valorizou a sua terra, tem pessoas, tem gerações, então na terceira, quarta geração que vieram para cá e estão no mesmo local. Por que não vamos não prestigiar essas pessoas, né? É porque é isso que eu falo, é o gesto político que nós precisamos. Em matéria, assim, para mim, na minha visão, de uma maneira geral, houve um avanço considerável. Vai desburocratizar a possibilidade de venda direta das terras, vai equalizar os valores. Então, o projeto tem alguns ganhos. O que a gente quer é acrescentar esse ganho e prestigiar as pessoas que permaneceram nas suas terras durante esse período longo. Tá bem? Mais ou menos isso. Eu acho que foi um avanço, o governo está certo, eu acho que está no caminho certo, nós precisamos fazer uns pequenos ajustes necessários e a Câmara está sensível a isso. Quando a gente fala, a sensibilidade dos deputados, de uma maneira geral, tão sensíveis à nossa causa, né? E eu acredito, principalmente, presidente, a gente que acompanha aqui no dia a dia, né, Marcelo? Vocês valorizam muito o que essas pessoas investiram de recursos, de tempo, para o desenvolvimento econômico do DF em torno, como uma forma geral. Como o Distrito Federal virou potência por essas pessoas que acreditaram lá no passado, né? Então, hoje, por que, né, não levar em consideração isso? Eu falo que nós temos uma dívida com esses produtores rurais, porque se não tivesse produtor rural hoje, Brasília seria uma única cidade. Seria loteamento de fora a fora, com grande parte desses loteamentos sendo irregulares. Aqui nós devemos, eu comento, toda oportunidade que eu tenho, se a gente ainda tem água no Distrito Federal, apesar dessa escassez toda que está acontecendo, são devido aos produtores rurais. Né? É eles que fazem a preservação das nascentes, é eles que fazem a preservação das matas. E o que é mais importante, presidente, isso que você está falando, é que a gente tem um código florestal que já existe há mais de 10 anos e que o próprio produtor rural teve que colocar isso em prática. E aqui em Brasília, uma reportagem que eu fiz uma vez mostrou que o produtor rural ele conseguiu colocar isso no campo. Então ele respeitou esse mérito jurídico que vem de lá há mais de 10 anos. E o Código Florestal deixa bem claro isso. E por isso que hoje se tem água, que como você tem falado, a gente tem comida, porque você vê quanto que aumentou essa questão da produção de orgânicos aqui em Brasília, é graças a esse desempenho que o produtor tem mostrado. Então ele tem direito a essa terra sim, né? Não, com certeza, Marcelo. A nossa visão é que esse projeto veio para sanar algumas dificuldades. O que a gente está querendo é aprimorar o projeto de lei, né? E o que eu vejo na última reunião que eu tive agora com o Cândido, uns minutos atrás, ele ia levar essa nossa posição ao governador para a gente chegar a um denominador comum para que a gente possa efetivamente chegar na Câmara e não ter briga. Na Câmara Legislativa, onde que é a ressonância do pensamento da comunidade, do governo e todos os nossos entes, que a gente possa chegar a um denominador comum para que todos ganhem. Não vai ter perdedor, não. Todos vão ganhar. O governo ganha pela simplicidade que vai ter na venda das suas terras, tem segurança jurídica, nós vamos ganhar. O produtor vai ganhar porque vai ter um preço definido, ele sabe o que ele vai pagar efetivamente, vai tirar, desburocratizar, e aqueles produtores que têm direito aos seus respectivos descontos, que eles o tenham. Né? Eu acho que é mais ou menos esse caminho. E o Cândido já foi secretário da Agricultura, então ele também sabe das necessidades dos produtores rurais, que é mais fácil de mapear tudo isso que vocês estão colocando e desenhar isso até juridicamente quando entrega para o Legislativo, que é onde tem que estar tudo muito bem desenhado, né? É que eu falo o seguinte,
é uns ajustezinhos que Sim. precisa ser feito, né? Quase na sua integridade o projeto deve ser aprovado com algumas pequenas alterações, e essas alterações feitas com a comunidade, com os deputados e com todos os segmentos do setor produtivo. A gente está com uma importante. participação bastante alta aqui no chat, Marcelo, e a gente tem uma pergunta, né, um posicionamento que eu vou colocar aqui, que é do Sérgio Kogu. Ele colocou que a maioria dos produtores são pequenos e com áreas de até 5 hectares, e que um dos grandes problemas é a TerraCap querer transformar essas áreas rurais em urbanas, inclusive locais de nascente de água. Então a gente chega a falar até dos aspectos de sustentabilidade aqui do DF, né? Sim. Que tem que ser respeitado. A E lei- é uma pauta que está muito atual, né? A sustentabilidade, a preservação ambiental. Então, a gente não pode retirar isso, uma vez que isso já está em lei há muito tempo, não foi questionado em nenhum momento pelo Ministério Público. Então, a gente estaria tirando de pauta uma coisa que é muito bem feita por todos os produtores do Distrito Federal. Então, não teria por que tirar isso deles, né? Seria um retrocesso muito grande para eles. Respondendo um pouco mais preciso, no caso daquelas terras urbanas com características rurais, a lei, a 5803, é explícita. Ela tem que ser regularizada como rural. Então, aquelas propriedades que estão mesmo no PDOT, consideradas como urbanas, com características rurais, elas devem ser regularizadas conforme a lei, a 5803, como rurais. Já tem características específicas. Né? Já. Então, até nesse aspecto, a gente tentou privilegiar as pessoas que estão fazendo. A gente sabe que está tendo uma expansão urbana muito grande, mas aquelas pessoas que querem ficar rurais, que permaneçam rurais. Então, no P2ET, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma solicitação aos deputados no sentido de parte de terra que já são consideradas urbanas, que elas voltem a ser rurais. Porque nós precisamos ter um cinturão verde aqui. O sonho do Juscelino era ter um cinturão verde. A gente, eu acho que avançou a mais esse cinturão verde. Hoje a gente tem um cinturão verde que é pujante. E nós temos uma agricultura, de uma maneira geral, que é exemplar para o resto do país. Né? Nós temos uma das maiores produtividades de soja, de milho, de feijão. Nós temos uma grande produtividade na área de frangos, da avícola, da produção de ovos férteis. Quer dizer, nós temos uma diversidade de produção aqui que é exemplar para o resto do país. Presidente, e assim, né, estudando o assunto para que a gente pudesse trazer aqui não só as novidades em tempo real, vocês acabaram de voltar de uma reunião, mas também para clarear um pouco, né, as ideias das pessoas que estão acompanhando, mas de forma superficial. E eu gostaria que vocês falassem um pouco, né, mais desses desafios que já foram enfrentados no passado e que hoje eles já foram solucionados e caminham para um avanço da agricultura e da pecuária aqui no DF, e que talvez essa mudança, como a Bianca usou a palavra muito bem, fosse um retrocesso. Então, explicar um pouco para as pessoas o que a FAP, né, com essa intermediação entre políticas públicas e as empresas e também os interesses dos produtores rurais, vocês pudessem falar um pouco do trabalho que vocês estão fazendo efetivamente para a garantia desses direitos. Fazer um pronto do retrospecto da legislação de regulamentação fundiária do Distrito Federal. Começou-se lá no idos do Roriz, do governador Roriz, a possibilidade de discussão de venda aos seus legítimos ocupantes. Existia na regulamentação, dificuldade de venda direta para os seus legítimos ocupantes. Aí, devido a uma emenda do ex-governador Rodrigo Hollenberg, na época, na oportunidade, ele era deputado federal, e colocou uma legislação federal que permitisse com que no Distrito Federal e em todas as terras do país, que aqueles seus legítimos ocupantes poderiam adquirir as suas propriedades rurais, as que eles estavam ocupando, diretamente sem fazer a concorrência. Isso já foi um avanço monstruoso. De lá para cá, a gente vem aprimorando a legislação como um todo. Em 2017, se chegou, na época, o Joivale era presidente da Câmara grande produtor de orgânico. Ele era presidente da Câmara Distrital e, junto conosco, nós formatamos um projeto que permitisse, em definitiva, a construção de uma legislação que fosse segura, e acabou sendo aprovada, e foi aqui a 5803, que foi projeto. Quando foi em 2020...
As Terracap, através de pedido, precisava fazer alguns ajustes e o deputado Roso Vilela foi o relator dessa lei e aí fez os aprimoramentos adequados para que tudo funcionasse. Então, quando chegou, nós temos hoje a legislação por completo da legislação que permite a venda direta. Não tem nenhum entrave mais jurídico que permite isso. O que precisa ser feito no Distrito Federal é o que a gente chama de acertamento fundiário. Ou seja, a Terracap tem uma fazenda de 1.000 hectares, por um exemplo. Nós precisamos fazer com que essa fazenda descreva a situação atual. Então, Marcelo, porventura, você tem uma fazenda de 10 hectares, você tem de 5, então eu tenho que dividir essa fazenda, fazer as divisões corretas e depois disso levar no cartório e falar, olha, aquela minha fazenda de 1.000 hectares está dividida hoje em 30, 40, 50 fazendas com os detalhes aqui, individualizar essas matrículas. Então, cada fazenda teria sua matrícula correspondente e aí eu consigo ter um documento que é as matrículas e conseguir fazer a comercialização dessas propriedades aos seus legítimos ocupantes. Então, parte das fazendas hoje, que é o serviço que a ETR tem feito, ela tem feito o acertamento jurídico disso. Algumas propriedades já estão disponíveis, já tem matrícula adequada para que possa fazer a venda direta aos seus legítimos ocupantes. E aí, com alguns entraves, principalmente quanto à necessidade de fazer uma avaliação baseada na ABNT, que requer um volume muito grande. Nós estamos falando mais ou menos de 5.900 propriedades aqui no Distrito Federal. Quantas? Só para a gente 5.900 mais ou menos, na ordem de grandeza. Assim. O número talvez um para cá um menorzinho, mas é nessa ordem de grandeza. Ele precisava fazer a individualização de todas essas matrículas para que ele pudesse. Quando é que você vende um apartamento, por exemplo, o meu apartamento é na SQS 110 apartamento fulano de tal. Então eu tenho que ter um endereço específico que é a matrícula dessa propriedade para que eu possa fazer a comercialização ou fazer a CDRU. Então, parte das fazendas já estão sendo feito isso, que é um trabalho maravilhoso. Já é uma grande evolução, né, presidente? Então, depois disso, entra essa parte que essa lei está avançando, que esse projeto de lei está avançando, que não precisaria mais da avaliação e sim um preço único para todas as propriedades do Distrito Federal. Alguns podem perder, mas a grande maioria vão ganhar pela essa definição que está sendo estudada aí nesse projeto de lei. Agora, qual seria o próximo passo? Por exemplo, vocês apresentaram tudo lá, continuam as discussões, precisa ainda para votação, né? Quais são ainda os trâmites que precisam para esse projeto em votação? Agora são os trâmites burocráticos do Legislativo para colocar em pauta, é isso? Isso, a gente discutiu hoje como é que a Câmara Legislativa normalmente funciona aqui do Distrito Federal. Eles fazem um colegiado de líderes, normalmente na segunda-feira, e esse colegiado de líderes coloca, olha, eu tenho consenso nesse projeto A, B e C, então já pode ir para votação. Então, o que se fez na semana passada, nós fomos na reunião do colegiado de líderes e lá não chegou no consenso. O projeto ainda não estava maduro, a gente queria fazer alguns complementos, que é isso que nós estávamos falando. Esclarecendo, né? E aí nós fizemos várias reuniões, hoje chegou também, ainda não chegamos nos limites de desconto que deveria ser. Acabou a reunião de colegiado, o doutor Cândido me ligou, para que a gente pudesse discutir. Ele está levando isso agora ao governador, agora na parte da tarde está levando ao governador. Assim que o governador tiver uma definição, nós sentamos, ou até hoje mesmo podemos falar, olha, colegiado de líder está ok, podemos levar para pauta para votação. Caso contrário, a gente vai esperar na próxima segunda-feira para que o projeto esteja mais maduro, para que a gente possa colocar em votação na terça-feira que vem. E é importante, né, Marcelo, a gente comentar que esse podcast a gente sempre traz aí um pouco das ações que estão sendo desenvolvidas, mas também é um espaço... Será? Desculpa. Vai que a informação... Aqui... Pode atender que vai que a informação quente que já traz, né? Já mas traz é importante, aqui, né? Você estava destacando, né? É importante que a gente Tudo traz bem? esse podcast, né, como um espaço para trazer o trabalho que está sendo desenvolvido, mas também para mostrar, né, como que as ações que a FAP está defendendo, busca a garantia desses direitos e trazendo sempre um esclarecimento para toda a comunidade rural do DF. Não era novidade? Então a gente continua o nosso bate-papo Ainda estão aqui. levando lá para o governador,
mas tava amanhã a agora gente vai reunião ter, assim, né? Informação Se Deus quiser. extra. A gente vai ter Sim. informação quente aí, que é para dar sequência nesse assunto mesmo. É. Eu gostaria que vocês falassem das considerações finais, o que mais de importante tem para a gente poder debater hoje e, é claro, os desdobramentos desse assunto que é tão importante, né, Ana Jana? E também, né, eu acredito que as pessoas estão querendo sempre acompanhar esses assuntos, então também deixar aí as redes sociais para que as pessoas possam acompanhar, e acredito que vocês estão à disposição de toda a comunidade dos produtores para esclarecimento de pontos específicos que essas pessoas têm dúvida realmente da tramitação. Nós já está marcado uma espécie de uma audiência pública para o dia 19. A gente está esperando que talvez Às não 3 seja... horas, porque se não der certo, todo mundo lá, por favor. Por favor, vamos lá, Por gente. favor. mas a gente acompanha tá- sem saber se vai precisar. Está imaginando que talvez não seja necessário, mas caso seja necessário, nós estamos fazendo uma audiência pública na Câmara Legislativa às 15 horas, né? Isso. Lá no Na auditório, quinta-feira. onde vai ser discutido, em suma, esse projeto de uma maneira geral. Isso Lá é na quinta-feira. na Isso, na quinta-feira quinta-feira agora. Caso os desdobramentos não sejam positivos Não como seja estamos positivo. esperando. Isso. Mas a gente tem esperança, principalmente pela sensibilidade do governador, por ser o homem do campo, a gente sabe da importância, né? O Cândido também entendeu um pouco mais da nossa necessidade de fazer esse gesto. O resto do projeto está praticamente acertado, mas a gente precisa avançar. Uma coisa depende da outra, então a gente quer fazer uma votação em conjunto. A Bianca tinha colocado um ponto que é muito importante. A importância de ter uma entidade representativa do setor, né? Se a gente não tivesse uma entidade representativa hoje, como o sistema FAP, Senar e seus sindicatos, a gente teria, talvez, esse projeto ter passado em branco. Teria E, sem assim, maiores pegos de discussões. surpresa. discussões, né? A gente faz um acompanhamento da legislação como um todo, a gente sabe da importância de todos participarem. Eu aproveito até que aquelas pessoas que não conheçam um pouco mais do sistema FAP-Senar, que tenham oportunidade, nós estamos aqui na Granja do Torto, de braços abertos, para que a gente possa explicar todas as nossas atividades da maneira geral. Em particular, esse projeto de lei, né, que é o 1258, que a gente pode mostrar a ele quais seriam os benefícios e não de uma maneira geral que se vem discutindo aí. A gente sabe que no primeiro momento a gente tem um certo momento de ver que é negativo, mas a gente tem que ver as coisas boas também do projeto e a gente está tentando construir para que todos saiam satisfeitos, do pequeno, da agricultura familiar, do médio e do grande, né? O Distrito Federal merece isso. O agro, como o resto do país como um todo, é a força motriz e a gente sabe da importância do agro de uma maneira geral, né? Marcelo, Ou e aqui seja- a gente percebe, né, que o sistema FAP, Senar, sindicatos, vocês possuem uma equipe técnica e jurídica realmente que fornece esse suporte especializado, que defende aí causas importantes para o setor agrícola, e uma dessas causas e temas super relevantes é a regularização fundiária. Que é o principal. E o Bianca, então o trabalho continua, não para. Essa semana todo mundo de olho aí, e é claro que você Essa trabalha... semana ninguém dorme. Ninguém dorme, a gente não dorme, aí fecha o você à olho. noite fica lá, né, trocando A informações. Bianca é o pro tema, outro se eu dia. não durmo, ninguém dorme, Não, né? Ela não deixa 11h30 ninguém ela dormir. tá mandando mensagem lá pra mim, ó, isso é importante. Só que aí você não Fica deixa ligado. ele dormir e ele não me deixa Não, dormir. ninguém No dorme. grupo, ela deixa todo mundo dormir. Não, a gente vai um ligando pro outro para poder ficar bem antenado. Então quer dizer que essa semana continua o trabalho de orientação, conversando com os produtores e, é claro, aí junto com o presidente, ficando de olho em tudo que está acontecendo. É isso aí, Marcelo. Essa semana continua. A gente espera, né, pelo um bom resultado. A gente espera realmente que as coisas se resolvam amanhã. A gente já está nessa pauta há umas 3 semanas, né, presidente? Então já está uma pauta cansativa, que tem ambos os lados já desgastados. A gente vem tentando mexer os pauzinhos daqui e dali, né, acertar as coisas. Mas a gente realmente espera que se resolva da melhor forma para todos. É claro que nem sempre tudo agrada a todo mundo, né? Mas é uma coisa que tem que ser feita, precisa ser feita, mas que tem que ser olhada com bons olhos para aqueles que, igual o presidente falou, para aqueles que melhoraram as terras, cuidaram delas, né? Para aqueles que não foram grilheiros, que chegaram ali, que só se apossaram, que não cuidaram, que não mantiveram esse amor, carinho e cuidado pela terra. Então, a gente realmente espera que se resolva amanhã de uma forma bem amigável, que o setor como um todo fique bem feliz,
para a gente começar a seguir com a tão sonhada regularização fundiária. Estamos na torcida. Obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. Imagina. Presidente, agora para a que gente agradeço. finalizar, não para também, né? Vai estar continuando aí em cima, fazendo as articulações, esperando o Ele resultado. vai né? abandonar o barco Amanhã eu fiquei sabendo que amanhã não. você não está aqui, mas continua Mas as eu não estou articulações. de presença fisicamente, mas com Mas o certeza eu estou. telefone O vai dar telefone não bug. para, o telefone é toda hora. É que na realidade eu tenho uma viagem já programada há um certo tempo atrás, mas a gente tem outras pessoas, outros seus vice-presidentes. Ele já deixou a equipe assumem- bem treinada. Nada. Bem Então, preparado. a gente né? está aguerrido, mas eu acho que o governador está bem sensível a isso. Eu acho que ele, juntamente com a equipe dele, vai ver uma solução para que a gente possa concluir esse projeto de lei de forma que todos saiam beneficiados. Eu acho que esse é o interesse do governo. Ele, desde todas as vezes que a gente tem oportunidade, ele é sensível à causa de regularização. Ele fala: eu sou realizador de sonhos, eu vou fazer os sonhos de vocês virarem realidades no sentido da regularização fundiária. Muito obrigado pela sua participação também nesse podcast importantíssimo de hoje aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Najara. É sempre um prazer estar com vocês. Najara, muito obrigado pela sua participação também. Obrigada, Marcelo. Que a gente possa, em breve, trazer ainda mais notícias e, se possível, boas notícias para todo o setor produtivo aqui do DF em torno. Obrigada pela sua companhia ao meu lado, Marcelo. Estamos A aqui gente gosta novamente. dessa companhia. Sempre. Precisa mais. Sempre tá que eu- vendo? sempre Fica a que eu- dica, Sempre que eu Marcelo. posso, quando eu tô com o presidente viajando muito também, porque a vida de jornalista é viajar, né? Mas a gente tá aqui sempre Essa que dupla pode. a gente E ama. principalmente Ô, nos Najara, tô assuntos vendo um negócio, eu tô importantes, viu? devendo. Eu tô vendo ele com a camisa do Senado tá lá. vestindo a camisa Eu não do vou. Senado. Tá faltando. Não, não vou Você falar ganhou mais. ainda? Não ganhou ainda, Não, mas não vai ganhei. ganhar. Calma que É. você vai ganhar. O Eduardo não Né? estava aqui, vocês não cobraram dele, não? Ainda não Não, cobrar. eu- Não pode deixar que você vai ganhar. Eu cobrei Tá do tranquilo. presidente. O presidente falou que a minha estava sendo feita Feita, lá na verdade. Lacoste, com, É porque tem que- com é porque a todo sua a tem minha que estar eu vou diferencial. trazer entendeu? para você lá de A fora sua e colocar o especial. logo do Tá do vendo? Senado. Tá adequada. Eu quero, mas é porque eu queria que a blusa viesse assim com os moldes já da Bianca, mas a gente pode passar para outro assunto. Pode. Mas fica tranquilo que a tua vai chegar, tá? Eu Mas tenho calma, duas. você tem um Agora fã eu tenho aqui no duas. podcast, ó. É. O Thiago Lopes mandou esse podcast do Rural. Ele é fã e ele é fã do apresentador. Ó, Imagina, muito obrigado, Thiago. fazendo todos sucesso. Vou me aposentar. Nós, que a gente, Ninguém gosta de não, mim, todos não. nós, que todos nós somos uma equipe de Uma equipe. sucesso, Bate, né? amigo. E o que vale Boa. aqui é o seguinte, Não, é deixa eu bater. informação. Bate Ah, então também. bate aqui também. Vamos todo mundo Pronto. bater aqui em prol do nosso agronegócio do O agro que Distrito não para Federal, com que esses não dois. Deixa eu para. bater também. Que Só não o presidente. para, Deixa eu né? bater Essa água, também. Eu só quero Essa água é fazer boa. uma consideração que você que está assistindo nosso podcast, você pode mandar perguntas para cá. A qualquer momento, essa semana, nós vamos entrar com um podcast extra, um podcast especial para esclarecer vocês de tudo que está acontecendo. Então, pode ser que seja amanhã, pode ser seja quarta, nós vamos ainda ver aqui com o presidente e com a Bianca qual é o dia mais adequado, porque a gente vai voltar essa semana ainda às 16 horas para atualizar vocês de tudo que está acontecendo. Então aproveita, deixa a sua pergunta aí pra gente que nós vamos passar aqui para todos responderem. né? Nós estamos ao vivo e eu fico acompanhando aqui os comentários o tempo inteiro, mas neste mesmo vídeo você já pode deixar a sua pergunta para que a gente possa responder em um outro podcast, caso você não esteja acompanhando ao vivo. Então, para você que acompanhou com a gente até agora, uma boa tarde para vocês. Vamos todo mundo se cuidar, vamos ficar de olho aí, vamos torcer para que tenha chuva aqui para o nosso Distrito Federal. Não está marcado aí pelos meteorologistas, mas quem sabe o cara lá de cima maravilhoso abençoa a gente aqui, né? Que a gente precisa. Enquanto isso a gente faz o possível, evite aí ser um propagador disso, evite esses pequenos focos, a gente pode fazer a nossa parte também e se cuide, beba água, porque tá quente, Brasília tá quente. Que Deus nos Termina abençoe. naquela, Marcelo, Tá você tá quente. Que Deus terminando nos na câmera abençoe, errada. gente. Um grande abraço para todos. A qualquer momento a gente volta. Tchau. Tchau, tchau.